o mundo. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós podemos assentar em nome de Jesus. O tema que eu tenho para esta mensagem aqui na noite deste dia é uma palavra que não é muito comum em nosso meio, não é muito familiar. E o tema desta mensagem eu quero colocar como tema resiliência. Alguém que já ouviu falar nesta palavra, resiliência? Não é bem comum aos nossos ouvidos, não é familiar. Resiliência. E eu tenho certeza que vocês jamais irão esquecer desta palavra. Resiliência. Porque quando Jesus, ele deixou estas palavras, nós bem sabemos que ele tinha duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Em alguns momentos sugeriram a ele que ele pedisse socorro. Ele disse: olha, eu poderia rogar ao meu pai e viria legiões de anjos a meu favor. Isso ele poderia estar falando sobre a sua natureza divina. Como homem ele sentiu sede, mas como Deus ele é o pão, ele é a água da vida. Sentiu fome como homem, mas como Deus ele é o pão que mata a nossa fome espiritual. Nesse texto Jesus está aqui não falando como Deus, mais especificamente neste versículo ele está aqui falando como homem. Porque como Deus seria muito fácil ele vencer as dificuldades, as lutas, as provações, tribulações, labutas. Seria muito fácil. Mas aqui ele deixou como homem exemplos de que nós também poderemos vencer as nossas dificuldades, as nossas crises, os nossos obstáculos, as perseguições, as afrontas que possam vir ao nosso encontro. Resiliência nada mais é do que a capacidade de entrar em um problema e sair muito mais resistente do que quando entrou. É quando nós achamos que estamos fracos, nós nos encontramos fortes. E na palavra de Deus nós encontramos muitos personagens bíblicos que foram prova de que servia ao Deus verdadeiro. Porque no século atual, a igreja onde ele está vivendo, a gente vê muitos casos de pessoas que estão na igreja e que em alguns momentos não se encontram mais, e quando você vai questioná-lo, ele diz: porque eu não suportei a provação, eu saí da igreja porque não tive o apoio necessário. E hoje mesmo eu conversei com um jovem, e quando eu vi a matéria no jornal hoje desse jovem que se suicidou pela sua própria vida, eu me lembrei de um jovem esta tarde, ao qual eu conversei com ele, e ele, no mesmo estilo desse jovem que cometeu suicídio. E eu perguntei para ele: você já foi a alguma igreja, frequentou alguma igreja? Ele disse: sim, eu já fui da igreja adventista. E eu não tive o apoio necessário, saí e fui para algo mais pesado. Fui para o rock, entrou no submundo das drogas. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Lucas 12:34, que nós devemos nos esforçarmos para entrar pela porta estreita. E a palavra esforçar-te, do grego, quer dizer estar forte, permanecer forte, ficar forte. Então, quando eu aceito a Jesus, eu entendo que não preciso estar forte só hoje. Eu preciso estar forte hoje, ficar forte amanhã e permanecer forte depois de amanhã. Isso é esforçar para estarmos na presença de Deus acima de toda e qualquer circunstância que a vida pode nos oferecer. Eu costumo dizer que a vida é uma caixa
se eu me revestir da armadura de Deus, acontece o que diz o Salmo de número 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, e praga nenhuma chegará até a minha tenda, porque eu me revesti do Senhor. E a receita é, meu irmão, se revestir do Senhor. Tem muitas pessoas que querem se revestir no pastor, no líder de jovens, no obreiro tal, no bispo tal, quer ter referência, quer ser igual for. Não, meu irmão, seja você, se revista em Deus. Porque quando nós nos escondemos no Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E fortaleza quer dizer rocha, lugar inabalável. É se esconder no Senhor. Vai ter as provações, as lutas, as dificuldades, ela vai passar e eu vou permanecer de pé. Por quê? Porque eu me escondi no Senhor. Ele é minha fortaleza, Ele é meu socorro, Ele é meu refúgio. Faz lembrar de Davi, quando Davi estava na caverna de Adulão, Saul manda 3.000 soldados especialistas em guerra, e a Bíblia diz que estes soldados foram escolhidos. Se fosse hoje, seria a tropa de elite, os melhores soldados, experientes. E a Bíblia diz que, se possível fosse, eles acertariam um fio de cabelo de longe. Homens de estratégia de guerra, 1.500 por frente, 1.500 por trás, eles no monte lá em cima, Davi embaixo no vale, dentro da caverna. Davi olha para o alto, vê aqueles soldados descendo, e Davi começa, quem sabe depois, fazer um louvor de adoração no Salmo 101, dizendo que o Senhor é o seu refúgio. E ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E os soldados estão descendo para capturá-lo, para matá-lo. Aí daí a pouco chega um soldado e cochicha no ouvido de Saul, dizendo assim: Saul, pede para o exército retroceder, porque os filisteus estão sitiando a cidade, e a cidade está desguarnecida. Vão matar os nossos compatriotas, vão saquear a cidade, rei. Nós precisamos voltar para lá, rápido. Aí Davi dá uma ordem, diga ao exército que retroceda, vão voltar para Jerusalém. Aí os soldados que outra hora estavam descendo para capturar Davi na caverna de Adulão, eles voltam. Aí Davi olha de novo dentro da caverna e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Irmãos, o segredo de nós passarmos pelas provações, lutas, dificuldades, é servir o Senhor com sinceridade. O segredo, irmãos, é ficarmos firmes no propósito pelo qual Ele nos chamou. Nós precisamos conhecer melhor o Deus que nós pregamos, conhecer melhor o Deus que nós servimos, conhecer o Cristo que nos aceitou com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, porque Ele diz que Ele nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu, e não nós que escolhemos a Ele que nos escolheu. E a Bíblia diz que nós somos um tesouro precioso para o Senhor. Eu estava no Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, e eu fui na sala VIP. Quando eu cheguei na sala VIP, eu vi uma urna blindada, seguranças aos 4 cantos da sala. E eu olhei aquele negócio e distância de 1,5 metro de distância da caixa blindada tinha um alarme a sensor, a laser, uma proteção, um aparato de última geração. E quando eu olhei dentro daquela caixinha de mais ou menos 1,5 metro quadrado, eu olhei e vi um pequeno diamante
ali dentro. E seguranças e todo o aparato de segurança ali para que impedisse que alguém pudesse entrar e roubar aquela joia preciosa aqui na terra. E quando eu entrei na aeronave, eu comecei meditando o que diz Malaquias 3,17, que nós somos um tesouro especial do Senhor. E nós não estamos guardados por seguranças, homens armados, nós estamos guardados por anjos, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos livrar de todo e qualquer mal, irmão, toda e qualquer seta. Então, a excelência é isso. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou, mas o Senhor é. E antes, Jesus sabia, ele passou tantas aflições, dificuldades. Teve momentos, irmãos, não pense vocês que Jesus não pensou em desistir, não, ele pensou em desistir. Porque quando ele chega no Gólgota, antes de chegar no Gólgota, ele como homem, ele chamou os discípulos para orar. E dos 11, porque um já tinha traído, já não fazia mais parte, 3 ele chamou em particular, vem cá, ore comigo, porque a minha alma está tremendamente angustiada. Ali Jesus estava sentindo tristeza na alma, porque estava chegando o momento da crucificação. E chegando o momento, ele se entristeceu, ele sentiu que esse momento estava chegando. E lá em cima, a oração dele por 3 vezes consecutivas foi dizer: Pai, passa-te de mim este caso, ou seja, passa de mim esse sacrifício. Passa-te de mim esse sacrifício. E a resposta de Deus para o seu filho Jesus foi quando o seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele entendeu que aquele sangue ali era o que ele teria que derramar por mim, por cada um de nós que estamos aqui. Mas antes da sua ascensão aos céus, quem sabe Jesus lembrou: opa, eu estou indo, mas eu sei a dificuldade que é que está na terra como homem. Eu rogarei ao Pai para nos mandar o Consolador, porque Ele saberia que em alguns momentos das nossas vidas, nós como homens, não suportaríamos as lutas, as provações, as dificuldades, as afrontas, os obstáculos que viriam sobre a nossa vida. E o Espírito Santo, Ele mandou-te o Consolador. Sabe o que é Consolador? Fica do lado aqui. Vem cá, pastor, por favor, por gentileza. Consolador quer dizer estar ao lado. Estar ao lado. Está passando provação, meu irmão? Está passando provação, minha irmã? O teu casamento, como é que está? Está passando provação. O teu ministério, como é que está? Está passando provação. A tua família, como é que está? Está sofrendo ataques. Como é que está? A tua vida profissional, como é que está? A tua vida sentimental, como é que está? Está sofrendo algum tipo de ameaça? Chame por Ele, porque Ele está ao lado, o ajudador está aqui, é aquele que está ao lado para ajudar, para consolar. E a Bíblia diz em Romanos, obrigado pastor, que nós ainda que não tenemos nem força para orarmos, esse ajudador é Ele que está do lado, correndo as nossas lágrimas, o nosso gemido e levando para o Senhor. Eu vou dar uma Lauriette que diz assim, que as lágrimas para Deus é uma frase que só Ele tem o poder de interpretar essa lágrima. Mesmo chorando, fica na presença de Deus. Mesmo passando dificuldades, provações, se arrastando, chorando, mas esse ajudador está do lado, colhendo essas lágrimas.
e chega até o trono da graça com um pedido de socorro. Aí o Espírito Santo, que é a resiliência, ele tem o poder de nos fazer em toda essa provação e sair por ela muito mais resistentes do que o início. Oh, aleluia! Oh, cantar da basura e andar. Oh, na basura e cantarelhas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há quem pense que aceitar a Jesus é não ter mais provações. Que aceitar Jesus é viver um mar de rosa. E alguns pregam até o texto de Isaías: aceita Jesus que você vai comer o melhor dessa terra. Não é isso. Se obedeceres à voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. E obedecer consiste também em passar por provação, irmão, e não fugir dela. Ser corajoso não é ausência de medo, não, irmãos. Coragem é mesmo com medo enfrentar o problema. Coragem é mesmo com medo partir para frente, partir para cima, como fez Davi. O gigante era maior do que ele. Sentiu medo, sentiu. Mas ele disse o quê? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Estamos servindo. A qual Deus nós estamos servindo, irmãos? Ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Chame por Ele, clame por Ele. Foi cantado aqui nesta noite aqui que não vai desistir. Não devemos desistir, não, irmãos. Servir a Jesus é sofrer em prol do seu nome. É resistir às provações, às lutas, às dificuldades, às indiferenças. Isso é servir a Jesus. A quem pensa em servir a Jesus, aí vem, aceitou a Jesus, levantou a mão. Eu aceitei Jesus. Aí, no meu modo de pensar, essa pessoa pensa que agora desce um anjo, um ser celestial, e chega do lado dela agora e aplica uma vacina espiritual, com anticorpos espirituais, que agora essa pessoa aceitando Jesus, ela não pode mais ficar enferma, porque se ela ficar enferma é coisa do diabo, que o desemprego não pode mais bater na sua porta, porque agora aceitou Jesus. E não pode mais haver uma discussãozinha dentro do lar. Que é motivo de abandonar o barco, de largar a Jesus, de parar de frequentar os cultos, os trabalhos da igreja. Não. Nós precisamos conhecer melhor o Deus que nós servimos. Quer ver um exemplo? Jó. O maior teste de resiliência, Jó passou por ele. Aí quem tem gente que vem assim: meu Deus, me dá a paciência de Jó. Não pensa isso, não. Porque se você pedir a paciência de Jó, você precisa passar pelo crivo que Jó passou para saber se é ou não é paciente. Jó passou em todas as áreas e limites que o ser humano poderia passar. Chegou a notícia que os seus filhos tinham morrido. Qual é o pai, qual é a mãe aqui que teria estrutura para perder os filhos tudo de vez? Jó permaneceu inabalável. Perdeu todos os seus bens. O homem considerado um dos mais ricos da sua
eu cheguei lá, nós ficamos quase 2 horas esperando atendimento, porque o médico que ia atender ele estava numa sala de cirurgia para tirar uma bala da cabeça de um empresário de Vitória, porque estava perdendo tudo, casa, tudo. E quem sabe no subconsciente o diabo começa a jogar, e agora? Vai viver de favores, vai comer marmita. Jó poderia fazer isso ou não poderia? Mas ele conhecia o Deus que ele servia. A mulher já tinha perdido a fé. Jó perdeu tudo que ele tinha agora. O seu corpo físico é cometido de úlceras, de chagas. E a Bíblia diz que Jó senta sobre as cinzas do pano de saco, porque a sua pele já estava todo cheio de ferida. O pano de saco era um tecido mais leve para poder amenizar, para não colar nas feridas. Ficou apenas com um caco de telha coçando as suas feridas para amenizar um pouco da dor que o seu corpo sentia. A mulher chega, quem sabe, na porta da casa e diz: Jó, tu ainda está em Jó, adorece Deus, amaldiçoa ele e morre. O que Jó disse? Jó 19:25. Jó das cinzas se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Ei, meu irmão, creia neste Deus que nós pregamos, que nós servimos, que nós adoramos, que nós nos alegramos aqui quando tudo está bem. Mas Deus não quer só isso não, irmãos. Deus quer nos provar, saber se nós somos servos, se somos crentes. É na provação, é na dificuldade, é na luta. É lá que Deus quer saber se nós servimos a Ele de fato, em espírito e em verdade. A prova que Jó conhecia o Deus que ele servia, porque a própria palavra que ele disse, quando ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Meu irmão, quando eu vi essa palavra Redentor, eu disse: opa, eu fui estudar a palavra Redentor, e sabe o que eu descobri? Redentor quer dizer Gaal, que vem do hebraico, que quer dizer aquele que resgata de volta, aquele que compra, aquele que restitui, aquele que restaura. Então Jó estava profetizando sobre a sua própria vida, dizendo: ei, para a esposa, eu perdi os meus filhos, eu perdi os meus bens, a tua fé se foi, mas eu sei que o meu Redentor, ou seja, Ele vai comprar de volta a minha família, Ele vai comprar de volta os meus bens, Ele vai restituir a tua fé, porque Ele vive e Ele vai se levantar na terra. O Deus que nós pregamos aqui, Ele vive e Ele vai se levantar sobre o teu casamento, Ele vai se levantar sobre a tua família, Ele vai se levantar sobre o teu ministério, Ele vai se levantar. Oh, Deus, sonhando lá. Resiliência é sair da provação mais forte do que quando entramos. É como a águia. Por isso que a Bíblia fala muitas vezes sobre a águia. E o crente, a águia é símbolo da igreja, do cristão. A águia tem o poder de sobrevoar mais alto do que as nuvens. A tempestade vem, ela olha e diz, quem sabe ela pensa: eu vou brincar, eu posso enfrentar a tempestade como uma espiral, mas eu posso voar por cima da tempestade e deixar ela passar. E isso é águia. A águia enfrenta as tempestades. A águia
tempestade. Hoje eu não quero enfrentar a tempestade, a águia. Eu vou deixar ela passar. Aí a tempestade vem, ela sobrevoa por cima da tempestade e a tempestade passa. Mas tem dia que a tempestade vem e a águia pensa: hoje eu vou brincar com ela. Eu vou mostrar para ela que eu consigo passar por ela. Coloca o dorso para trás, bico para frente e ela vai. Assim somos nós. É só ter bom ânimo. É só se revestir da couraça da justiça, calçar os sapatos do evangelho da paz. Porque o nosso Deus ainda é Deus de milagres. O Deus ainda é Deus que restaura casamento. O Deus ainda é Deus que restaura pessoas que estão no submundo das drogas. O Deus ainda é o Deus que restaura o ministério. Ele é esse Deus que nós estamos pregando aqui. Tem pessoas, irmãos, me desculpe a franqueza, mas que troca Jesus por qualquer prato de lentilha. Que troca Jesus por qualquer moeda de prata, como fez Judas. São pessoas indecisas, que não sabem ainda o que querem da vida. Qualquer dificuldade que vem não tem maturidade de saber que é só uma fase. A vida nossa, principalmente nossa como cristão, também é cheia de fases. Se você for estudar a geografia bíblica de Israel, você vai perceber que é cheia de altos e baixos. Isso também simboliza a nossa vida espiritual. Tem dia que nós estamos lá embaixo, mas tem dia que nós estamos lá em cima. E enquanto nós estivermos aqui na terra, lembre do que diz Salmo capítulo 30 e o versículo 5, que o choro pode durar uma noite. Noite na Bíblia quer dizer provação, luta, dificuldade, perseguição. Não é só divisão de tempo, não. Noite na Bíblia, porque Jesus disse em João 9,4: trabalhai enquanto é dia, porque vai vir agora ninguém pode trabalhar. Ou seja, vai vir os dias maus, vai vir a dificuldade, as lutas, as perseguições, a doença, as enfermidades. Vai vir, você vai poder trabalhar. Então noite quer dizer isso. Mas manhã significa o inverso. É bonança, é festa, é júbilo, é unção, é poder. Isso é manhã. Agora já tem gente que pensa que este salmo está referindo-se a que hoje eu vou chorar a noite toda e de manhã eu vou estar rindo. Não, peraí, quando nós estivermos na terra, nós vamos estar sempre vivendo a noite nas nossas vidas. E sabe quando que vai surgir a manhã de alegria? Lá no céu, na eternidade. Lá não vai haver mais choro. Então entenda isso. Vida é fase. Às vezes está tudo bem lá no seu lar, mas a sua vida espiritual precisa de uma injeção de ânimo. Aí resolve a parte familiar, estoura uma área financeira. Resolve a financeira, estoura uma área profissional. Resolve a área profissional, estoura na área ministerial. E você vai acertando um lado, acertando o outro, um lado do outro, rema daqui, rema dali, vai remando até a volta de Jesus, meu irmão. Nós vamos seguir em frente nessa marcha, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas nós vamos seguindo em frente como águia, enfrentando a tempestade, brincando com ela, fazendo como Lázaro disse: eu vou passando pela prova, mas eu vou dando glória a Deus. Vou passando pela prova, mas eu vou dando glória a Deus. Ser cristão é isso, meu irmão. Aleluia. Porque depois de Jó passar todas as provações, aleluia, Jó chega para o Senhor e diz: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Passando por prova, irmão, dificuldade, seja lá em qual área for, não troca Jesus por nada, não. O meu pastor presidente, ele canta um louvorzinho corinho que fala bem assim: eu não sei cantar, por favor, não jogue a cadeira em mim, mas eu vou tentar, para você entender o que eu quero dizer aqui nesta noite. Se você souber, pode acompanhar e vai me ajudar a ficar mais bonito. O louvor diz bem assim: Ele é tudo para mim, Ele é
tudo pra mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Entendeu, irmãos? Jesus é tudo para mim, eu não preciso trocar Jesus por nada. Aí eu entendi. Quando o Senhor chega para Moisés, ele diz: vai lá e diz a Faraó que eu sou, te enviou. Irmãos, eu amo estudar a Bíblia. Essa palavra eu sou que sou, te enviou, aos nossos ouvidos parece uma coisa tão simples. Mas no hebraico, irmãos, ele está dizendo: Yariei Asher, eu sou o que você precisar que eu seja. E outras palavras está dizendo: está com fome, eu sou o pão, está com sede, eu sou a água, está caído, eu te levanto, está fraco, eu te fortaleço, está doente, eu te saro, passando por luta, eu te dou vitória, sendo perseguido, eu te guardo, os seus inimigos estão te alcançando. Eu sou a mão que te esconde, assim diz o Senhor. Então, se ele é tudo isso para mim, ele é o que eu precisar que ele seja, ele vai ser. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu queria lançar um desafio à equipe de louvor. Queria que a equipe de louvor se posicionasse aqui, os instrumentistas. Aleluia. Para nós finalizarmos aqui nesta noite. E o testemunho que eu vou contar aqui nesta noite é para exaltar a sua fé e dizer para você que esse Deus que os obreiros pregam aqui, que esse Deus que é revelado aqui no meio desta igreja, em revelações, em profecia, no meio dos louvores, é o Deus de milagres. É o Deus de milagres. É o Deus que opera milagres. Quando crê, quando crê milagres. Ele é o mesmo Deus de hoje, de amanhã e será para todo sempre. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será para todo sempre. Cadê os jornalistas? Eu vou desafiar vocês. E o louvor eu vou escolher o louvor para vocês cantar aqui hoje. Aleluia, aleluia. Para finalizarmos, quantos creem em milagre aqui nessa noite? Quantos creem em milagres? O Deus que nós pregamos não é só o Deus do passado, é o Deus de hoje também. O Deus de hoje. Eu não sei se os levitas aqui já ouviram falar de um cantor chamado Josias Barbosa. Josias Barbosa é um grande compositor do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Fica ligado nisso. O Josias Barbosa, ele compõe uns louvores para Cassiane, Ana de Jesus, Rosa Nascimento. Vai embora. E esse cantor, irmão, servo de Deus, ele foi atender um convite na cidade de Goiânia, saindo do Rio de Janeiro de cá. Eu estou falando de um Deus que se revela nos dias de hoje. E chegando na altura de Feira de Santana, na Bahia, o seu carro colidiu com outro veículo, caiu na ribanceira, e o Josias, em seu testemunho, fala que ele foi acordar na UTI de Feira de Santana, depois de ficar em coma por algum tempo. Ele não relata o tempo que ele ficou em coma, mas na UTI, quando ele estava em coma, Deus deu ao Josias Barbosa em coma a letra do louvor que vocês vão cantar aqui. E ele saiu do coma, pediu
As enfermeiras que estavam acompanhando o seu caso, que cuidavam dele, papel e caneta. E ele começou a escrever o que Deus tinha dado a ele em coma. Começou a escrever. Compositor é Deus, né? Começou a escrever. Entregou para a enfermeira. A enfermeira começou a ler e disse, não espantada, não acreditando naquilo, correu, chamou o médico e disse: olha, o paciente saiu do coma. O médico falou assim: mas como? Não sei, mas saiu. Já olha aqui o que ele escreveu. Aí ele começou a ler aquilo tudo. Aí o médico pediu licença às enfermeiras, fechou a porta da UTI e disse: seu Deus, é tudo isso aqui, meu jovem? Ele disse: é tudo isso aí e um pouco mais. É porque não dá para escrever na letra e no papel. Ele disse: então eu quero aceitar esse Jesus que você serve. Eu vou dar os joelhos aqui, olha por mim, porque eu quero aceitar. Senhor Jesus, então tem um médico. Nesse inteirinho, a irmã Cassiane estava fechando um álbum, faltava um louvor só para colocar no CD e mandar para a gravadora. E segundo a Cassiane, ela já tinha ouvido milhares de louvores, letras lindas, mas nenhum desses louvores desceu o coração para que ela colocasse no CD, fechar e mandar para a gravadora. Mas quando Josias chega no Rio de Janeiro, gravou a letra do louvor que Deus deu a ele na UTI, coma, numa fita cassete, mandou para Cassiano ouviu, abriu o louvor, colocou no CD, fechou, mandou para a gravadora, porém não colocou aquele louvor como título do álbum. Sempre tem um título na capa do CD, de um louvor, não colocou. Mas para a honra e glória do Senhor, foi o louvor que mais se ouviu nas igrejas do Brasil, na Europa, Portugal, Itália. Foi uma febre na década de 98. Toda a igreja louvou, todos os cristãos louvaram. Foi um sucesso. O nome de Deus se fez conhecido. 6 meses de sucesso desse louvor. Aí entra o milagre de Deus mais uma vez. Sequestraram um amigo do Josias Barbosa no Rio de Janeiro, levaram para uma favela do nervosismo no Rio. Ele fica 3 dias e 3 noites em poder dos sequestradores. Na última noite do sequestro, iam executar o amigo do Josias Barbosa. Levaram ele para uma favela perigosa. Pediram para que ele se ajoelhasse. Quando o bandido ia executar, lembrou que tinha esquecido algo no carro, que era do próprio amigo do Josias. E ele procurando, abre o porta-luva do carro e encontra uma Bíblia dentro do carro. Por isso que o cristão tem que andar armado. Esse negócio de crente andar disfarçado, irmão. Os gospels aí andam dentro do ônibus, aí de pince, de brinco, a gente se vê dentro do ônibus e o crente anda disfarçado. Você sabe, tem que ser luz. Aí, o camarada chegou e disse: pensei. E o amigo José de joelho dobrado, quantos creem milagres? Joelho dobrado. Aí o sequestrador chegou e disse assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você é crente? Ele disse: eu sou em Cristo Jesus. Aí o sequestrador olhou para ele e disse assim: minha mãe também é. E quando eu chego em casa, doidão, daquele jeito, a hora que eu chegar em casa, minha mãe está com os joelhos dobrados, orando por mim. E quando eu chego naquele estado nervoso, deprimido, cheio de droga, eu peço para minha mãe louvar a Deus com um louvor. E quando ela louva, a minha alma sente uma paz. E eu queria pedir a você que louvasse a Deus com este louvor. Aí o amigo José Barbosa olhou para o céu e disse: Deus, obrigado. Não é hoje que eu vou morrer. Aí o sequestrador olhou para ele e disse: detalhe, é você que vai ter que adivinhar qual é o louvor.
Nessa hora, se fosse eu, meus joelhos iam bater palma de medo. Aí ele fez uma oração de um crente em desespero. Eu estou falando de provação, estou falando de resiliência, estou falando de confiar no Deus que nós servimos na hora das provações, das dificuldades, das lutas. Chame por Ele, clame por Ele, que Ele vai vir ao nosso socorro. Aí ele fez uma oração de um crente desesperado. E parece que eu vejo Davi fazendo a mesma oração que quando Davi ora de o Salmo 42 dizendo assim: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Quem conversa com a própria alma é doido. E Davi naquele momento estava tão desesperado que começou a conversar com a própria alma. E ele de joelho dobrado, o amigo de Jesus de joelho dobrado, quando o sequestrador falou assim que ele tinha que adivinhar a letra e o louvor, ele começou a fazer a oração de desespero a Deus. E a oração dele foi mais ou menos assim: Deus, aqui está o teu servo, Senhor, com os joelhos dobrados a ponto de ser executado, Pai. Eu te peço, eu te rogo agora, Senhor, que me permitas o teu servo, porque o Senhor sabe da minha fidelidade perante a ti, Senhor. E quando eu falo de fidelidade, eu falo de integridade a ti, ó Pai. Eu te peço, permita-me rever hoje a minha esposa, os meus 2 filhos e a minha mãe, Senhor. Nesse momento, o Espírito Santo, quantos creem lá? Fala ao seu ouvido dizendo: louve com o louvor que o deu Josias Barbosa lá na UTI. Amém? E esse louvor que vocês vão cantar aqui, todos estão curiosos aqui, já querem saber, né? Aí o louvor é mais ou menos esse aqui, ó. Se você já pensou em desistir, conhece? Quero ver toda a igreja louvando, porque isso aqui fala de resiliência, isso aqui fala de passar pela provação de cabeça erguida. Oh, aleluia!